Obrigado por estarmos aqui. Obrigado, meu Deus, por ser escolhidos do Senhor. Eu oro pela família de todos que estão reunidos nessa plataforma. Não existem famílias iguais. Este é o tema que o Senhor colocara no coração da tua filha. Que possamos ser fiéis ao Senhor. Que possamos acreditar nessa noite. E que essa palavra liberada seja para mudança, seja para um milagre. O Senhor é Deus que irá direcionar cada um. O Senhor é Deus que vai entrar na causa de cada um. Em nome Nós de oramos Jesus. com fé, ó Pai. Nós oramos convicto de que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém. Deus, que o Senhor fortaleça os corações de cada um. Que o Senhor renove as forças de cada um. Que todas as famílias reunidas neste programa sejam abençoados e visitados pelo Senhor. E que através dessa série, grandes testemunhos venham acontecer. Te adoramos, ó Pai, te glorificamos, Senhor. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Amém. O Senhor é Deus poderoso, inabalável, justo, santo, e que não vai nos decepcionar, e que não vai nos deixar sozinho nessa batalha. O Senhor é Deus que irá fazer com que essa série faça coisas grandes e firmes que ainda nós não sabemos. Oh, Pai. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que o hoje nós estamos orando e acreditando no Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus Amém. nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Agora podemos fechar nossas câmaras, se nós pudermos. Vamos controlar os nossos microfones. Não existem famílias iguais. Precisamos saber que quando nós estamos a falar sobre o assunto família, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que a família é projeto de Deus. Eu sei que você já ouviu muitas vezes essa palavra, família é projeto de Deus. Você já ouviu em séries, você já ouviu na televisão, você já ouviu em vários lugares. Você já ouviu essa expressão família é projeto de Deus em livros, em muitos lugares você já ouviu essa palavra. Não é uma palavra nova. É uma palavra que hoje é cantada por muitos pregadores. Tenho aqui o microfone ligado. É cantada por muitos pregadores, por muitas pessoas. Mas aí chama muito a atenção ao facto de que hoje muitas palavras são tidas como normais. As pessoas usam as palavras, as pessoas falam as coisas e normalizam elas, tirando automaticamente a intensidade dessas palavras. Eu vou só passar o microfone ao Mariano. Mariano, controla os seus microfones, por favor. É? Ok, missionário. Deixa eu ver aqui, Mariano. Vamos controlar. E onde é que eu localizo o Mariano? Deixa-me só localizar aqui o Mariano. Procura Mariano. pelo Cafelo, missionário. Cafelo, missionário. Não. Fala de novo, Mariano. Cafelo. Aqui na Bizela? Então, meu Deus. Liga o microfone, Mariano. Ligou? Tá ligado. Café. Yeah. Vou-te passar o co-anfitrião, por favor, controla só os microfones aqui na sala. Senão não vou conseguir. Exactly. Exato. Como eu estava a dizer, hoje existem muitas palavras que se tornaram como se fossem música nas nossas bocas. E a gente fala elas com uma maior naturalidade, normalidade,
somente porque N pessoas repetem elas várias vezes. Então, nós também repetimos elas inúmeras vezes, mas, na verdade, ela deixa de perder o sentido e deixa de perder a força que esta mesma palavra tem para nós. Então, nós começamos a perguntar a algumas pessoas. E nós perguntamos, quando você fala família é projeto de Deus, o que isso significa para ti? E o resultado foi extremamente brutal. Algumas pessoas nem sabiam como responder de facto por que a família é um projeto de Deus. Onde é que você encontra um respaldo que faz sustentar essa afirmação? Quer dizer, no final do dia, as pessoas só cantam, as pessoas memorizam a frase, as pessoas falam bonito, as pessoas postam bonito, mas elas de facto não carregam o significado real dessas palavras junto com elas. Daí que nós hoje olhamos muitas pessoas, muitas famílias quebradas, muitas famílias destruídas, muitas famílias perdendo-se todos os dias. Mas hoje, Deus nos traz aqui nesta conexão, por intermédio daquilo que é a palavra, para que amanhã, quando você pronunciar família é projeto de Deus, você precisa estar certa daquilo que você está a falar. Não pode ser uma música que você canta, tem que carregar o significado desta música que você canta. Você tem que saber aonde partiu este projeto, família, projeto de Deus. E quando nós pensamos na família como projeto de Deus, é impossível nós não pensarmos no livro de Gênesis. A palavra Gênesis, no hebraico, vai significar Bereshit. Traduzido do próprio hebraico para o português, vai significar no princípio. Mas no nosso dicionário português, a palavra Gênesis já vai significar início, vai significar princípio e vai significar tudo que começa, origens. Então, quando nós estamos a pensar família, projeto de Deus, eu quero voltar à memória de cada um de nós, aonde tudo começou, aonde essa história começou. Quem é o originador da família? Quem é o idealizador da família? Quem fez acontecer a própria família em si? Então, eu vou para o livro de Gênesis, no capítulo 1 do livro de Gênesis, é algo que você precisa cantar e precisa saber, que nós todos não podemos mais nos esquecer, nem reprovar nesse teste. No livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos encontrar onde Deus vai fazer a criação da natureza. A Bíblia vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Aquilo é uma abordagem da criação da própria natureza em si, tudo que Deus fez, tudo, o mar, os animais e tudo mais. Isso nós vimos tudo no capítulo 1 do livro de Gênesis. A seguir o capítulo 1 do livro de Gênesis, nós encontramos no capítulo 2 do livro de Gênesis a origem da humanidade. Ou seja, após Deus criar a natureza, o mar e todas as coisas que nelas pertencem, a Bíblia vai dizer que viu Deus que isso era bom. Mas olhando Deus para a criação dele, ele sentiu que alguém podia ou alguém tinha que usufruir desse benefício, cuidar dos animais, cuidar das plantações. Então, Deus pensou em criar o homem à imagem e à sua semelhança. Então, no capítulo 2 de Gênesis, nós vimos a criação da humanidade, a origem da humanidade. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2 que Deus criou o Adão.
Quando ele cria o Adão, Deus olhou para Adão e viu, não, este homem precisa de alguém ao seu lado para conversar, para partilhar situações, para ficar mais bonito, para ter com quem se abrir, com quem passear, com quem andar. Ele precisa de uma companheira, de uma ajudadora. Daí que Deus pensou em criar a Eva. Mas atente que, quando ele cria a Eva, Deus já não faz a Eva no mesmo molde que criou Adão, porque já existia um Adão. Como já existia uma feitura ou um humano feito, deste homem, Deus cria, tira da costela do Adão e forma a Eva. Então, conseguimos observar que ali nós temos a primeira família. Foi Deus quem criou, realmente foi Deus quem criou a família. Não foi o homem. Atenta que o homem já inventou inúmeras coisas e continua com a sua inteligência dada por Deus a fazer determinadas e maravilhas, coisas maravilhosas, coisas autênticas, mas não foi o homem que inventou a família. A primeira família foi Deus quem fez. A família foi Deus quem fez. Esta primeira família que nós estamos a falar, que é Adão e Eva, no início de todas as coisas, essa família era perfeita. Ali, até aqui, não existia falha alguma, não existia problema nenhum e tudo estava muito em conformidade. Até que, lá mais à frente, ao caminharmos, no capítulo 3, nós conseguimos observar a queda do homem. Essa é uma história que você, em tua casa, pode aprofundar, se você não conhece, e pode ver como é que o homem caiu, mas não é o nosso foco principal. No capítulo 4, nós já vimos que com a queda do homem, eles foram expulsos do jardim do Éden e Deus mandou viver por conta e risco, ou seja, do suor do vosso trabalho, vocês vão comer, do suor do teu trabalho, vocês vão comer. Já receberam algumas sentenças e com eles carregaram a imperfeição. No capítulo 4 de Gênesis, nós vimos que este primeiro casal teve o primeiro filho. Ou seja, aquela família que era constituída por apenas duas pessoas começou a ser constituída por mais elementos. Nasce o primeiro filho do casal, que é Caim. A seguir a isso, no mesmo capítulo, nós vamos ver também o nascimento de Abel. Ou seja, já não são três, são quatro. A família começou a crescer. Observem que nesta família, nós conseguimos ver, a Bíblia diz que houve uma situação complicada, porque Abel, que é o irmão mais velho, Caim, que é o irmão mais velho, matou Abel por conta de quê? Da inveja. Ou seja, conseguimos ver que dentro desta família já existiu aí um problema. O irmão, antes de chegar naquela situação de matar o irmão, já surgiu o problema de que o irmão já sentia inveja do irmão, que o levou a uma ação mais drástica, que é matar o seu próprio irmão. Mas lá para frente, conseguimos também encontrar mais um outro cenário. No capítulo 10 do livro de Gênesis, nós encontramos a história de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi o pai na fé, é o nosso pai na fé. Abraão foi amigo de Deus. Abraão foi um homem reconhecido e temente a Deus. E Abraão, acima de tudo, foi marido de Sara.
O que nós encontramos nessa família, nós conseguimos ver que a Sara era estéril, a Sara não fazia filhos, ela não tinha filhos. Mas também conseguimos ler que Abraão amava muito a Sara. Aparentemente, você vai olhar para aquele casal e você vai dizer: Uau, essa mulher é muito amada pelo seu esposo, que é o normal. No entanto, Sara carregava um grande problema, porque a Sara não conseguia fazer filho e ela queria fazer filho. Hoje nós vimos pessoas ou casais que não fazem filhos por opção. Isso é normal, mas não é o caso da Sara. A Sara queria fazer filhos, tanto que ela queria tanto fazer filho, como ela não conseguia, pediu com que Abraão se deitasse com a sua concubina para poder fazer filho, e desta situação nasceu o primeiro filho de Abraão, que é Ismael. Esse é um grande problema dentro dessa família. Alguém não estava feliz dentro dessa família. E o que é essas histórias? Por que a gente fala sobre isso? Porque nos dias de hoje, nós vivemos situações conflituosas dentro da nossa família. Nós estamos a viver problemas altamente difíceis, mas o caricato é que nós estamos a pensar que nós somos os primeiros a viver essas situações. Nós não estamos a aguentar viver com os problemas que nós estamos a encontrar dentro das nossas famílias. Nós estamos a nos sentir tão sufocados, mas deixamos de saber que os problemas não começaram hoje. Os problemas começaram nos tempos antigos, no início. Desde o tempo de Adão e Eva já existia problemas na família. Ou seja, o problema que você vive na tua família hoje, tu não és a única família, vocês não são as únicas famílias que vivem algum tipo de problema. O problema que eu vivo na minha família, nós não somos as únicas famílias que vivemos problemas. Mas uma coisa nós temos certeza: todas as famílias têm algum problema. Nenhuma família é perfeita. Nenhuma família está 100% sã ou livre de qualquer problema. Esse é o mundo real que nós estamos. E neste mundo em que nós estamos, não vale fugir problemas. Vale aprender com os problemas e vale reparar as situações de problemas, a forma como as pessoas sobreviveram aos problemas e as famílias continuam unidas. Ou seja, não vale a pena você olhar para a família do outro e achar que esta família é a que você desejaria ter. Não vale a pena você olhar para o casamento do outro e olhar e pensar que aquele casamento é o casamento que você desejava ter para a tua vida. Não vale a pena você olhar para os filhos do outro e achar que os meus filhos são os piores. Cada família por trás de uma parede carrega um problema que a gente nem sabe. Mas por conta da nossa pouca busca naquilo que é acreditar no Criador da família, que tem a fórmula exata para sustentar e poder segurar a tua família, o que está acontecendo com as famílias no dia de hoje? Estamos a entrar num processo de comparação muito alto. As pessoas estão a correr como se estivessem num concurso de carros de corrida. As pessoas só querem pensar em ser adotadas pela família dos outros, em querer ter um marido igual ao que o outro tem, em querer ter a casa que o outro tem, em querer ter tudo que o outro tem, quando na realidade cada família é diferente. Cada família tem a sua especificidade. Nenhuma família é igual à outra.
Nenhuma família é perfeita. Nós somos chamados pela graça de Deus a olharmos para aquilo que nós temos dentro da nossa família. Deus hoje nos chama a estarmos atentos para aquilo que nós temos dentro da nossa família. Você precisa parar de olhar para a família do outro e achar, só porque aquele casal é um pombinho, não sei o quê. Você nem tem ideia. Aquele casal, se calhar, quer se matar de tanto não se suportarem. E é o que você deseja para a tua vida. Quantas vezes nós chamamos para nós o inimigo ou Satanás, consciente ou inconscientemente, por conta de desejarmos coisas que nós não sabemos o que é que eles fazem por trás disso que aparecem. Hoje a internet vende informações altamente falsas e todo mundo, uau, que belo, que bonito. Você sabe o que está por trás dessa parede? Não, tu não sabes. Tu não sabes. E hoje, Deus nos chama a prestarmos atenção àquilo que Ele nos deu. Foi Deus quem nos concedeu a família. Existem dois tipos de famílias. Aquela que nós não escolhemos, porque a gente não escolhe o pai e a mãe que tem, a gente não escolhe os irmãos que temos. Existe a família que nós escolhemos, que são os nossos parceiros. Esses, Deus ainda nos dá a prerrogativa de pensarmos se de fato queremos eles para a nossa vida. Mas no final do dia, Ele não te exige a casar com o homem ou a mulher que você tem hoje. Mas o mais engraçado é que quando nós começamos e entendemos isso, nós cada vez mais nos tornamos altamente impacientes. Nós queremos buscar soluções, arranjar jeitinhos, arranjar forças, quando Deus está a te dizer, fui eu que criei a família. Não luta com algo que eu tenho a fórmula para te dar. Olhe para a forma como nós estamos hoje a tratar e a cuidar da nossa família. Nós estamos a ver cenários altamente perigosos. Nós estamos a ver pais de famílias abandonarem as suas mulheres, a sua mulher, juntamente com os seus filhos, porque já não aguenta a situação que vivem dentro de casa, mas está aí a assumir uma mãe ou um pai que já tem 3, 4 filhos que não são deles. Ele está a deixar a própria família dele para ir cuidar de uma família que não é dele. Nós estamos a ver hoje cenários de mulheres que estão a abandonar o seu próprio casamento por conta de serem segundas mulheres de qualquer pessoa. Mas agora a minha pergunta é, você acha, porque isso é uma mentira que Satanás está a fazer bem feito, porque o cenário hoje de separação está sendo normalizado. Hoje você encontra, a maioria das pessoas diz, você não é obrigada a aguentar, você não é obrigada a suportar, mas você se esquece de se perguntar quem te obrigou a casar. Hoje você não consegue suportar, mas nunca ninguém te pediu para casar. Mas você hoje diz, eu não sou obrigada, eu não sou obrigada, eu não sou obrigada. Mas a grande questão é, onde você não é obrigada, você está pensando que está aí construir outra situação maravilhosa. Não. Nós estamos num mundo em que a imperfeição existe. Aonde você vai buscar a solução, vais ter que buscar sempre, ou vais acabando morrendo com isso, porque também vais viver outros problemas ali onde você vai estar. Mas como você vai sentir vergonha, então você vai morrer por conta desse problema.
Porque você já abandonou a tua família, não vais ter coragem de voltar, então ou vais morrer sufocado ou vais se arrepender de deixar a tua família. Só tens duas alternativas, ou esse problema vai te matar, ou você tem que voltar para corrigir o teu problema. Então, ao invés de darmos essas cambalhotas todas, essas curvas todas, Deus está a te dizer: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Você não precisa correr atrás de nada. Você não é a dona da força, você não criou nada. Deus é o criador da família, Ele é o projeto, Ele é que tem a fórmula, a solução para a tua casa. Volte-se para Ele, procure buscar solução em Deus para o problema que você vive hoje na tua casa, que você acha que não tem solução. A outra situação que tem dado cabo de nós é essa forma de nós normalizarmos as coisas e vivemos como se o problema não existisse dentro da nossa casa. Isso tem estado a nos matar. Mas eu não estou a falar de alguém que não é uma pessoa que ora, mas é aquele mesmo que todos os dias até tem quarto de oração na sua casa, mas é incapaz de orar, tirar um minuto para orar em prol da sua família, em prol de uma situação que está a viver dentro da sua própria casa. Mas consegue passar horas e horas porque estou a orar a favor do problema da Dalgisa, porque estou a orar a favor do problema da irmã Madalena, porque estou a orar, mas dentro da tua casa você é incapaz de passar uma hora sequer para orar em prol da tua casa. Hoje, Deus nos faz saber que se você, que está aqui comigo nesta noite, não entender que você é a principal atalaia da tua família, é você que tem que levantar para orar para a tua família, você está a tirar, você é responsável pela perda da tua família. Não cobre responsabilidade ao pai que você tem. Ah, o meu pai é isso, ele devia ser assim. Ah, minha irmã é aquilo, ela devia ser assim. Ah, aquele é não sei quanto. Não é sobre isso. É sobre nós entendermos que à medida que Cristo fala para a nossa vida, nós estamos a assinar o certificado da responsabilidade. Se você se conectou aqui é porque Deus olhou para ti e te olhou de um modo tão especial. Ele não está à espera que você arranje alguém para cuidar da tua família. Ele quer que você se levante, que você ore em prol da tua família, que você busque ajuda em prol da tua família. Porque, de fato, se nós tivermos famílias firmes dentro da nossa casa, ministério abençoado, minhas irmãs, não é ministério que começa na rua, que canta, adora, é mamã que prega, mas está com a família toda quebrada. Não fala com ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém respeita ninguém, as pessoas são todas inimigas, a casa é toda, o marido é tudo não sei o quê, a mulher é tudo não sei o quê. Não, para. Se essa é a tua, é a minha condição, nós precisamos parar e precisamos pedir ajuda para recomeçar. Precisamos pedir socorro a Deus, porque é urgente. Mas não peça socorro, tendo em conta que você já tem a solução, porque você não tem a solução para a tua família. Mas Deus tem a solução para a nossa família. É Deus quem nos coloca o amor, um amor incomparável, que nos faz correr atrás do nosso irmão que já não fala conosco. É Deus quem nos coloca aquela dedicação de você pensar, minha mãe pode ser tudo. Ela pode me ferir de toda e qualquer forma, mas ela é minha mãe e eu tenho que estar com ela. Mas você só vai ter esse coração se você entender que acima de todas as coisas, a tua primazia tem que ser olhar para o originador da família. Se nós não vamos andar às curvas, vamos andar às derivas e nunca vamos chegar a uma solução. E alguém assim vai perguntar, mas meu Deus, isso parece simples, Anália.
mas as coisas não são assim. Eu estou a viver problemas difíceis. Eu descobri isso e isso da minha família, eu descobri aquilo e aquilo do meu marido. Você não está a entender. Claro que eu não vou entender. E eu não vou entender, sabe por quê? Porque eu também tenho os meus problemas com a minha família. Eu preciso entender o problema da minha família. Eu não vou entender porque a Bíblia vai me dizer que não veio sobre qualquer um de nós nenhuma tentação senão humana. Mas que Ele é Deus que nunca vai nos deixar passar por toda e qualquer situação sem que nos dê também o tubo de escape. Ou seja, cada família tem a sua situação, a sua particularidade. Eu não vou entender o problema da tua família. Assim como você não vai entender nunca o problema da minha família. Mas nós temos um guião, que é a bússola, que é a palavra de Deus, e através dela nós vamos encontrar juntos a solução para os nossos problemas, para o problema da minha família, para o problema da tua família. E você vai me dizer, mas que certeza eu tenho essa? É claro que sim. Por quê? Porque Deus te fez de um modo tão diferenciado desde o início. Olha lá, nós estamos sempre a dizer, Deus criou Adão, certo? Deus criou Adão. Fez Adão de um modo diferente. Quando ele foi criar a Eva, por que ele não fez exatamente como ele criou Adão? Ele fez diferente. Adão já foi criado de uma forma, a Eva foi tirada de Adão. O mesmo acontece com as famílias. Cada família é uma família, cada um com a sua diferenciação. Não pensas tu que a forma como Deus fala com a minha família é a mesma forma como ele fala com a família dos outros? Não. O mesmo acontece no relacionamento que nós temos um com o outro, no nosso relacionamento com Deus. A forma como Deus se comunica comigo não é a forma como que se comunica com a Gisela. Não é a forma como ele se comunica com a Júlia. Não é. Deus conhece cada um de nós em cada detalhe. Ele conhece-nos como a palma das suas mãos, com cada detalhe. Ele conhece cada fio de cabelo, ele sabe que a Emília é mais sensível do que a Nália é mais sensível do que a Elsa é mais forte do que aquele. Então, ele tem uma forma especial de lidar com cada um de nós. Então, não vale a pena copiar a fórmula de família, vale a pena buscarmos, sim, exemplos de famílias, mas não copy-paste, não dá certo. O que dá certo mesmo é nos juntarmos a Deus e procurarmos, junto da palavra de Deus, exemplos que realmente funcionaram. E um dos exemplos que realmente funcionou, que nós vamos trazer para aqui, para esta série, é o exemplo da vida de José. Quando nós estudarmos no capítulo a seguir um exemplo da vida de José, você vai ver que, independentemente dos problemas que você tem na tua família, nada justifica você ser uma pessoa fracassada. Nada vai justificar porque eu saí assim porque eu tive uma família assim, ou porque eu tive um casamento assim, ou porque eu tive uns filhos assim, ou porque não sei o quê. Nada justifica. Nada vai justificar. Nada. Mas é nada mesmo. E como tal, eu vou convidar você, minha amada. Na quinta-feira, nós vamos estudar detalhadamente a forma como José, apesar dos seus grandes problemas, ele foi um grande vencedor nessa vida. A Bíblia faz menção apenas de 12 estadistas, ainda por cima crentes. Foram políticos, crentes e bem-sucedidos. Mas por trás desse sucesso havia uma história. E é essa história que nós vamos conversar. E o que José de facto fez para que a situação dele tornasse diferente? Se hoje você não tem os passos certos para te ajudar a enfrentar determinados problemas,
Na quinta-feira, venha e se conecte. Deus tem uma palavra maravilhosa para ti na quinta-feira. Ele vai te entregar os passos que vão te dar um alinhamento para que você, quando estiver a orar, você já sabe o que você precisa tratar primeiro. Não é só sobre pedir, Deus ajuda a minha família, ajuda a minha família. Não é só sobre isso. É saber que tipo de ajuda é necessária para aquilo que você precisa. Você precisa pedir as coisas certas para que Deus entre na tua casa e tome posse da tua casa e abençoe a tua casa. Porque a Bíblia vai dizer, claro, vocês pedem, mas eu nunca consigo resolver esses vossos problemas familiares. Por quê? Porque vocês pedem mal. Você nem sabe o que pede. Deus, resolve o problema da minha casa, mas há coisas, há trabalhos de casa que precisam ser feitos. Há coisas que você precisa entender que você precisa fazer. Há passos que nós precisamos fazer. E depois desses passos, aí sim, ele vai entrar, ele vai reinar, ele vai fazer. Uma das coisas que eu gosto muito quando eu leio a palavra de Deus é que as bênçãos de Deus, todas as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Na Bíblia não existe nenhuma bênção que não te diz assim, olha, meu filho, se você deseja que eu abençoe a tua família, você tem que fazer isso. Se você deseja que eu seja o Senhor da tua vida, você tem que fazer isso. Todas as bênçãos são condicionais. E é sobre isso que nós vamos aprender. Porque nós precisamos salvar a nossa família, a nossa casa precisa aprender a viver problemas, mas saber ultrapassá-las. Nós precisamos entender que é apenas uma fase. Nós precisamos ir em busca das nossas ovelhas perdidas, que estão ali a perambular. Não é normal isso tudo que está acontecendo nas famílias. Não é normal a forma como estamos a normalizar as separações, os adultérios dentro do relacionamento. Nós precisamos nos levantar em busca da nossa família. Nós precisamos recuperar a nossa família. Não deixe a tua família voar, não. Deus hoje está te dizendo, vai em busca da tua família. Vai em busca daquele marido que hoje já não te quer mais e está aí andar de um lado para o outro, que já nem sabe o que fazer, daquela mulher que está assim à toa. Vai em busca daquele filho que está perdido nas drogas. Hoje a nossa missão é essa, e na quinta-feira Deus nos chama a receber um modo ideal para que realmente isso se torne um fato nas nossas vidas. E sem mais demora, eu quero agradecer a atenção de todos e convidarmos a todos, e se possível, convide a tua amiga, aponte a tua amiga que está a viver um problema e precisa voltar. Convida a tua amiga que está farta daquele casamento. Convida a tua amiga que vive num lamaçal de problemas dentro do seu lar, dentro da sua casa, e que não consegue mais estar. Mandou tudo para o ar. Vamos estar aqui unidos em famílias. Vamos unir forças. Vamos unir através da palavra do Senhor. E vamos estar todos juntos, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém, 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 missionária, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Irmã, Muito Guilmar, tem a oportunidade. obrigada. Louvado seja Deus na tua vida por conduzir o tema com muita sabedoria. Queridos irmãos, não importa